No episódio de hoje do Viver de Ações, episódio número 11 da nossa série, eu vou comentar sobre o que aconteceu no mercado desde o episódio número 10, falar sobre algumas empresas da carteira que divulgaram resultados e, diga-se de passagem, foram bons resultados, dar uma geral na performance e também adentrar um pouco mais no setor elétrico, principalmente na parte de geração, colocando mais dois nomes na carteira. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrá-los que daqui a menos de 15 dias, no dia 21 de novembro, eu abro inscrição para a turma 23 do Viver de Renda, a última turma do ano e numa condição muito especial, porque aproveitando a proximidade da Black Friday, eu falei com o pessoal da Finclass, nós fizemos uma oferta muito interessante. Porque além do Viver de Renda, pelo mesmo preço da última turma, você vai levar um ano de assinatura da Finclass, mais vaga no evento presencial de Finanças Modo Brasil, o FinDay, mais curso de milhas, curso de vendas do Jordan Belfort, custo 1.000 milhão com marketing digital e também acesso às carteiras recomendadas da Finclass para que você possa saber o que os nossos analistas estão recomendando em termos de compra, percentual, para que você possa alocar bem os seus ativos. Lembrando que no Viver de Renda eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo e ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas, transformar esse indivíduo num investidor de verdade, capaz de montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países para proteger e aumentar o seu capital ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Para quem quiser mais informações ou quiser se cadastrar na lista de pré-matrícula, há um link na descrição do vídeo. Entrando agora no assunto do vídeo, eu acho interessante a gente dar uma passada naquilo que aconteceu desde o último episódio e, diga-se de passagem, muita coisa aconteceu. A começar pela reunião do Copom que tivemos na semana passada, que decidiu novamente por uma queda de juros já amplamente esperada pelo mercado, telegrafada pelo Copom na última reunião, de meio ponto percentual. Então a Selic agora está em 12,25 e o que se espera para a última reunião do Copom do ano, que teremos em dezembro, é mais uma queda de igual magnitude. Contudo, se para 2023 já está praticamente certo que vai acontecer nas próximas reuniões do Copom, 2024 ficou mais nebuloso, porque o governo admitiu aquilo que todo mundo já sabia, que não seria capaz de entregar um déficit zero em 2024, só que uma coisa é você falar, olha, eu vou tentar, mesmo todo mundo duvidando que vai acontecer. Outra coisa é falar, eu não vou conseguir e não vejo problema se nós tivermos 0,25, 0,5% de déficit em comparação ao PIB. Porque aí esse 0,25, 0,5 pode virar uma coisa ainda maior. E isso novamente acendeu o alarme do risco fiscal aqui no Brasil. E vamos lembrar que após a eleição, o pessoal estava com muito medo disso, veio o arcabouço fiscal, que nem uma maravilha, mas era menos pior do que muita gente esperava. Dentro do arcabouço havia essa questão de um déficit zero no ano que vem, que o nosso presidente Lula simplesmente falou que não iria executar, na opinião de muita gente até dando uma rasteira no ministro Haddad. Alguns veículos de imprensa têm comunicado até que talvez isso seja até visando uma demissão do Haddad. Não o Lula demitindo, mas ele pedindo demissão. Eu não sei se é um exagero, se não nessa dimensão política, mas o ponto é que na dimensão econômica isso preocupa, o que pode levar a uma queda da Selic menor do que a esperada. Inclusive, no vídeo da semana passada, quando exploramos a questão da queda da Selic, eu falei sobre isso, colocando até as expectativas do Boletim Focus e também no mercado. E se o déficit vai ser de 0,25, 0,5, não se sabe ainda, mas parece que está mais para 0,5 ponto percentual do que 0,25. E aí muita gente pode pensar, poxa Bruno, mas parece que o mercado não se importou muito com isso, né? Porque afinal de contas vê essa questão de um aumento de risco fiscal, mas a bolsa tem subido nos últimos dias. Sim, porque o Brasil não é uma ilha e temos que olhar o que está acontecendo no mercado mais importante do mundo, os Estados Unidos. Na mesma quarta que tivemos decisão de queda de juros aqui no Brasil, o FONC, o Federal Open Market Committee, o equivalente ao nosso Copom, manteve a taxa de juros americana, Fed Funds Rate, no patamar entre 5,25 e 5,5, que, diga-se de passagem, é o maior valor em 22 anos, só que talvez isso sinalize já um final de ciclo de aumento de juros, tendo em vista os dados que foram divulgados no Payroll, que é o relatório de criação de empregos na economia americana. Foram criados 150 mil empregos, enquanto a expectativa era de 180 mil. E aí, por conta disso, bolsas ao redor do mundo subiram na expectativa de que os juros não terão que aumentar muito mais para controlar essa economia superaquecida que nós vimos nos Estados Unidos. E para o investidor leigo, isso pode parecer meio estranho, né? Nossa, como assim? Menos empregos foram gerados e o mercado fica satisfeito com isso e sobe, mas se tem menos gente empregada e menos gente com renda, como que esse pessoal vai comprar os produtos e serviços se não tem dinheiro? E o ponto é que o mercado fica animado porque se os dados de emprego novamente viessem acima do esperado, isso mostraria uma economia americana muito aquecida.
E nessa economia muito aquecida, provavelmente o que nós veríamos seriam aumento de preços acima da meta que o Fed tem de inflação, que é de 2% ao ano. E para trazer essa inflação para a meta, seria necessário subir juros ainda mais, lembrando, como eu disse, que já está no patamar mais alto dos últimos 22 anos. E quando os juros americanos sobem, eles funcionam quase como um sugador de liquidez do restante do mundo. Tem até um gestor da Santiago Capital, Brent Johnson, não sei se ele inventou essa teoria, mas eu conheci através dele, onde ele fala que o mundo é como se fosse um grande milkshake de moedas, que foram inclusive muito produzidas durante a pandemia, mas o único governo que tem o canudo é o governo americano, porque quando ele aumenta a taxa de juros, tira a liquidez de todos os outros países. E quando ele comunica que talvez essa taxa de juros não tenha que subir mais, e aí o mercado já começa a embutir que se a economia está desaquecendo, uma hora terá que cair, você tem uma liberação de liquidez para outras economias, países emergentes e também para ativos de risco. Por isso a animação das bolsas. Sendo que nos Estados Unidos não era só a taxa de curto prazo que estava muito alta, as taxas de longo prazo também estavam subindo bastante. E depois dos dados divulgados pelo Payroll, o que aconteceu é que a taxa do Treasury de 10 anos, ou seja, o título público dos Estados Unidos, o que seria equivalente a um título público oferecido aqui via Tesouro Direto, ela baixou quase 2%, indo para o patamar de 4,57%, sendo que essa taxa estava muito próxima a 5% há pouquíssimo tempo atrás, chegando ao maior patamar dos últimos 16 anos. Ou seja, muito relevante, né? Mudando um paradigma de mais de uma década de atuação no mercado, a subida dessa taxa tão alta. E aí, saindo da perspectiva macro para olhar mais para os ativos que temos em carteira, nós temos algumas notícias interessantes. A primeira delas é que Bradesco está achando as suas próprias ações muito baratas. Prova disso é o programa de recompra que eles vão conduzir, comprando 53 milhões de papéis ordinários, BBDC3, e 53 milhões de papéis preferenciais. Levando em conta as cotações atuais, isso daria um investimento de mais ou menos 1,46 bilhão de reais. E, logicamente, isso significa fluxo comprador, o que deve favorecer a subida de preços das ações. Sendo que a gente tem que parar para pensar o seguinte, né? Quem mais conhece a empresa é quem está trabalhando lá dentro, são os diretores, o pessoal que toma conta do negócio do Bradesco. Sendo que é sabido, falei disso em vários episódios, que Bradesco passou por um momento muito ruim, ficando com mais e mais baixos, uma rentabilidade sobre seu patrimônio mais baixa, fruto de um aumento muito grande em inadimplência, concederam crédito para quem não era bom pagador. Só que esse período parece estar chegando ao fim. Então, será que o Bradesco está vendo isso e está comprando não só porque está barato, mas porque está barato e deve subir de preço depois que os dados forem divulgados nos seus próximos resultados trimestrais para o mercado? Eu acredito que sim, mas fica aí a questão que sempre que você vê os controladores comprando mais das suas próprias ações, é uma indicação de que está barato. Se eles estão vendendo suas próprias ações, aquele pessoal que mais conhece a empresa, então é uma indicação de que está caro. E Bradesco está indiscutivelmente barato, tanto que é a maior posição que eu tenho em carteira. Então, apesar dessa notícia, eu não vou comprar mais porque já é a maior, já estou bem posicionado em Bradesco. Uma outra empresa que divulgou resultados também foi a Copasa, estatal de Minas Gerais, responsável por abastecimento de água e saneamento básico. Eles tiveram um lucro de 437,1 milhões, 92,4% acima do esperado. Só que isso foi altamente impactado por resultados não recorrentes vindos de acordo numa ação coletiva trabalhista, em que reverteu, por exemplo, provisões. Só que se a gente olha os outros números da empresa, eles também vieram muito bons. O EBITDA foi de 638,9 milhões, isso foi um aumento de margem de EBITDA de 2,2 pontos, batendo 38,5. A receita da empresa também cresceu, 17,7, foi para casa de 1,62 bilhão. Os custos e despesas também aumentaram, só que aumentaram menos do que o crescimento de receita, foi 12,6 de aumento, e eles conseguiram reduzir a sua alavancagem, que estava em 1,7 vezes o EBITDA e foi para 1,4. Ou seja, de modo geral, bons números para uma empresa que continua ainda muito barata e que eu nunca mais comprei porque ela subiu de preço, mas eu pretendo fazer um outro episódio para comprar esses papéis que, apesar de terem subido, continuam baratos. Não será o foco desse, porque nesse aqui, como eu já disse na introdução, vou comprar elétricas. E falando de elétrica, nós temos aqui uma das caçulas da nossa carteira, Transmissão Paulista, também divulgando um bom resultado, o lucro subindo 22%, batendo com folga as expectativas. Colocando o número em reais, foram 474,5 milhões de lucro, sendo que a expectativa do mercado era de 387 milhões. O EBITDA teve uma alta monstruosa de 18%, chegando a 876 milhões de reais, com uma margem de 80,2%. E a receita da empresa também aumentou, chegando a 1 bilhão de reais, alta de 18,8%. Transmissão Paulista também está bem barata, negociando abaixo do seu valor patrimonial, inclusive ela está dando a oportunidade de comprar abaixo do meu preço médio. Até pensei em comprar um pouquinho nesse episódio, mas já vou comprar duas empresas elétricas. Então, vou deixar ela
para depois. E antes de chegar nessas duas empresas, vamos dar uma olhada geral na carteira. Para isso eu vou acessar MyProfit, a plataforma que eu uso para consolidar a carteira e também me ajudar na declaração de imposto de renda, é sempre uma mão na roda. Esse foi o ano que eu menos gastei tempo com imposto de renda por conta do MyProfit, que inclusive foi criado por um aluno da turma 10 do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron. Para quem quiser utilizar o MyProfit, eu lembro que eu tenho o cupom PERINE10, que te dá 10% de desconto na assinatura. Dentro aqui do MyProfit, nós temos os 8 nomes que estão em carteira. Lembrando que eu queria chegar até mais ou menos uns 10 nomes, o que acontecerá nesse episódio. Se eu pego o grupo por setor, nós vemos que bancos representam 32% da carteira, saneamento 19,5%, elétricas 16,3%, papel e celulose 12%, financeiro aqui está B3 9,72% e apareceu um não configurado, que no caso é SLCE 3, que foi a compra do nosso último episódio do Viver de Ações, uma empresa de commodities que trabalha com milho, soja e algodão. Das empresas que trabalham com agronegócio, deve ser a mais antiga listada em bolsa. Se nós vamos aqui para a parte da posição detalhada, onde nós conseguimos ver o preço médio em comparação com o preço atual, alinhando aqui pela parte dos ganhos até aquelas posições que estão me dando prejuízo, veja que nós temos prejuízo em duas posições. Transmissão Paulista, levemente abaixo do seu preço médio, meu preço médio é de 24,54, agora está 24,36. Apesar do ótimo resultado, ela continua numa faixa de preços bem tranquila. E B3, que está me dando um prejuízo, puxando a rentabilidade da carteira para baixo de 13,66. Lembrando que B3 é, de longe, a posição mais cara que eu tenho em carteira por indicadores, mas é uma empresa monopolista que deve ir muito bem se a gente realmente tiver um bull market, com mais investidores chegando à bolsa, com mais movimentação, com mais empresas fazendo IPO. Agora, enquanto isso acontece, o resultado da empresa ela tende a ser mais devagar, realmente. No lado positivo, nós temos Sanepar puxando para cima com 35% de rentabilidade fora dividendos, depois Klabin com 15%, Copasa com 11, Banco ABC com 10, Bradesco subindo 4,44, a maior posição da carteira, e nós temos SLC praticamente no preço que eu comprei, subindo 0,10. Indo agora para a parte de proventos, descendo até a tela que mais me interessa, os proventos por mês, o que nós temos em novembro são proventos de R$ 1.509,52, pagos por Bradesco, que paga todo mês alguma coisinha de juros sobre capital próprio, Copasa e Klabin, dando um yield on cost de 0,87 para a carteira. Lembrando que esse yield on cost é aquilo que eu recebo de dividendo dividido pelo preço médio da carteira e aí isso se coloca em percentual. Então veja que para o mês é um yield on cost interessante. Veja que para dezembro nós temos quase a mesma quantia a ser paga e para janeiro o que temos aqui é apenas aquilo que vai ser pago pelo Banco Bradesco. Então, se a gente olha a média desde a existência da carteira, está dando 3,36 de pagamento de proventos. O que é pouco, né? Mas ele está jogando até janeiro de 2024 e não temos pagamentos tão altos agora no final do ano. Lembrando que as ações, por mais que paguem dividendos, não têm tanta regularidade quanto os fundos imobiliários. E quando tem regularidade, costumam pagar bem pouquinho, como é o caso de Bradesco, o Itaú também faz a mesma coisa, para em alguns momentos do ano realizar um pagamento maior. E olhando agora o resultado consolidado de fato, indo aqui em minha rentabilidade, onde eu tenho a parte do ganho de capital a ser realizado, caso eu faça uma venda, mais os proventos, o que temos de rentabilidade da carteira desde a sua criação em fevereiro desse ano é 19,96 contra 12,9 do Ibovespa, um IPCA de 3,52, um IFIX dando 12,62 e o CDI no período com 8,68 de rentabilidade. Então veja que estamos dando praticamente o dobro do CDI, mas o melhor benchmark de comparação, como é uma carteira feita só com ações, é o Ibovespa. E felizmente estamos ganhando desse benchmark. Se a gente olha aqui a movimentação, a gente ganha do Ibovespa e dos outros benchmarks praticamente desde o começo da carteira. Tivemos um período de queda aqui, ficamos atrás do IFIX apenas e depois superamos novamente o IFIX. Se a gente olha aqui em termos de rentabilidade, veja que de julho até outubro nós tivemos 4 meses negativos, sendo que outubro foi bem negativo. E agora em novembro, felizmente, nós estamos recuperando bastante a performance. Fruto, sobretudo, da queda do juro americano, a queda do juro longo, né? A Fed Funds Rate ela permanece inalterada, mas sem tanta expectativa de que continue subindo nas próximas reuniões. Feito o giro pela carteira, vamos dar uma olhada agora nos dados dos 2 nomes novos que eu vou colocar, que têm participação em diferentes segmentos do setor elétrico, mas eu vou dar destaque aqui para o segmento de geração. Inclusive, eu lembro que no episódio 4 da nossa série eu falei bastante sobre atividade elétrica e os 3 segmentos, que são geração, transmissão e distribuição.
distribuição. Para quem quiser assistir, vai ter um card aqui aparecendo sobre esse episódio. E falando sobre geração, como o próprio nome já diz, esse é o segmento responsável pela produção de energia, aquilo que vai injetar energia no sistema a ser transmitido e depois distribuído nas cidades, nos locais onde ela vai ser consumida. Se a gente pega a matriz energética do Brasil, é uma matriz particularmente limpa. Veja que nós temos 51,3% vindo de energia hídrica, ou seja, nosso sistema hidrelétrico, 11,2% de energia solar, 11,1% de eólica. Então veja que aqui nós falamos de praticamente 73% do sistema com energia limpa, que ainda tem algum impacto ambiental, né? Quando você vai fazer uma hidrelétrica, por exemplo, você tem que inundar uma área, mas com muito menos impacto, por exemplo, em comparação a petróleo, carvão, que ficam bem lá embaixo dentro do nosso sistema de geração. E atualmente no Brasil nós temos cerca de 27 mil empreendimentos geradores de eletricidade. Só que 35% dessa capacidade ela está concentrada na mão de 5 empresas: Eletrobras, Engie, CTG, Copel e CEMIG. E nesse episódio nós falaremos de duas delas, Engie e CEMIG. E por que eu vou colocar de uma vez duas empresas elétricas na minha carteira? Bom, primeiro porque eu considero que elas estão bem atrativas e segundo, que se você olha as empresas que compõem a carteira, no geral, eu estou olhando aquelas empresas que fazem parte de oligopólios, talvez até monopólios, como é o caso de B3, que têm grandes vantagens competitivas, estar dentro de um setor onde você tem muita regulação é uma vantagem, é difícil você criar uma outra empresa para competir com essas que já existem. E quando falamos em setor elétrico, ainda falamos de um setor que ele tem uma certa previsibilidade, uma demanda estável, contratos de longo prazo. Então uma geradora, por exemplo, ela tem contratos celebrados que podem ser de décadas. Se a gente pega geralmente os dados, hidrelétricas têm contratos de 30 anos, as térmicas de 15 a 30, energia solar e eólica de 35 anos, sendo que esses ambientes de contratação, eles podem ser regulados, é o ACR que se diz, ambiente de contratação regulado, e aí você tem a ANEEL realizando os leilões, com os preços determinados no momento da assinatura, ou você tem um ambiente de contratação livre, o chamado ACL, onde os leilões são realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. E porque frente a tantas empresas que têm participação nesse setor, eu estou colocando essas duas em carteira, deixando claro que geração não é a única parte que me agrada, eu gosto também de transmissão, mas já coloquei transmissão paulista. O que eu não gosto muito é a parte de distribuição, pelo menos não para ser a maior parte daquilo que está sendo feito pela empresa. Mas para entender, vamos dar uma olhada nos números, falando primeiro de Engie, código da ação EGIE3. A Engie é líder em energia renovável no país, ela atua tanto na geração quanto na transmissão e comercialização de energia, tem uma capacidade instalada de 10 gigawatts em 68 usinas, isso representa cerca de 6% da capacidade nacional. E um ponto interessante é que ela possui 100% da sua capacidade instalada proveniente de fontes renováveis e com baixas emissões de gás do efeito estufa, como usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa. A Engie também é detentora da mais extensa malha de transporte de gás natural do país, são 4.500 quilômetros, atravessando 10 estados e 191 municípios. Isso graças à aquisição da TAG, concluída em 2020. Quando a gente olha os números mais recentes da empresa, nós vemos que a receita teve um recuo de 12,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ela está em 2,6 bilhões, mas acho que ao invés do número solto é mais interessante a gente ver essas relações percentuais e depois dar uma olhada rápida nos indicadores. Só que enquanto a receita caiu, o que a gente olhou no EBITDA, que ficou em quase 1,8 bilhão, foi uma margem de 68,9, que é uma alta de 5,6 pontos percentuais. E o lucro da empresa foi de 633 milhões. Tirando a parte não recorrente do lucro, alguma coisa excepcional que acontece, o restante corresponde a uma alta de 85,6 frente ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, veja que a empresa vem de um crescimento de resultado bem interessante. Ela tem uma rentabilidade sobre seu patrimônio líquido também alta, de 35,1, só que nesse caso eu não vou conseguir comprar em já abaixo do seu valor patrimonial. E se a gente olha o ROIC, a rentabilidade do capital investido, eles são muito bons em alocar capital, tanto deles quanto aquilo que eles pegam emprestado com terceiros. O ROIC está em 20,7, sendo que a dívida da empresa tem um custo médio de 9,1%, e não a pressão de vencimento no curto prazo. Eles têm um prazo médio de dívida de 7,3 anos, 80% dela indexada a IPCA, 11% ao CDI e 9% em taxas de juros de longo prazo. E aí veja que se eles se endividam pagando 9, mas quando eles alocam dinheiro eles ganham 21, então o endividamento da empresa não é preocupante, sobretudo se ele não for exorbitante. Quando a gente olha a dívida, ela está em 13,8 bilhões de reais. Só que esse número solto não diz muita coisa, né? Quando eu falo para você uma dívida de 1 bilhão é muito ou pouco, veja que se for para uma pessoa física, é muito. Se for para um país,
É pouquíssimo. Então, comparando essa dívida líquida com o EBITDA da empresa, a gente vê que está num patamar confortável. A dívida é 2 vezes o EBITDA, ou seja, o EBITDA de 2 anos já pagaria essa dívida, sendo que não é necessário, né? Ela tem um prazo longo para pagar a dívida e ainda aloca bem o dinheiro que pega emprestado. E quando falamos em dividendos, eles têm no seu estatuto a distribuição mínima de 30%, mas há um compromisso de um payout de 55%, ou seja, do lucro, 55% deveria ser distribuído, e eles costumam fazer isso com ao menos 2 distribuições anuais. Quando nós olhamos para os últimos anos, veja na figura que em 2022 eles conseguiram distribuir um dividendo de 8,1%, foram R$ 3,32 por ação, e esse ano já distribuíram 94 centavos e estão com um dividendo, considerando apenas o primeiro semestre, de 2,3%. O que pode indicar que vem mais um dividendo gordo pela frente se eles quiserem manter essa média. 2022 foi mais de 8%, mas 2021 foi 6%, 2020, o ano da pandemia, foi quase 6%. Então é uma empresa que ela costuma pagar bons dividendos. Sendo que eles não aumentam mais esse payout, levando ele lá para cima, para 70%, 80%, como algumas empresas fazem, porque estão continuamente investindo em aumento da capacidade de geração. Veja que é uma matéria falando que a Engie comprou usinas solares da Atlas por 3,24 bilhões. Segundo a própria empresa, com a compra haverá um incremento de R$ 364 por megawatt gerado, valor que é 2,6 vezes maior que o valor praticado no mercado, mostrando que de fato eles são bons em investir capital. Passando rapidamente aqui nos indicadores da Engie, veja que o dividend yield em 12 meses está em 6,38, nisso se invade parte do ano de 2022. Eles negociam a muitas vezes seu valor patrimonial, 4 vezes, então aquele ROI altíssimo, né, não vai ser o ROI do meu investimento, digamos assim, que é aquela conta que eu costumo fazer para algumas outras empresas, mas estão no PL de 10 vezes. E se eu olho outras métricas vindo aqui para baixo, veja que negociam a um preço sobre EBITDA de menos de 5 vezes, tem margens muito interessantes, margem líquida no final de 28. O ROI, rentabilidade sobre patrimônio líquido, é muito alto, mas vamos lembrar que eu estou pagando um preço alto nesse patrimônio líquido também, então não é a melhor métrica para se olhar nesse caso. E o ROI, que é a rentabilidade sobre o capital investido, está batendo em quase 20%. Isso é muito bom, eles são muito rentáveis na hora de investir capital. Eles têm crescimento de lucro nos últimos 5 anos, também tem crescimento de receita, não sofrem pressão de curto prazo para pagar a sua dívida, tem uma liquidez corrente boa, esse número acima de 1 é sempre interessante. E se a gente desse mais, olhando a performance da ação no passado, veja que comparando a Engie com o Ibovespa, ela costuma se sair melhor. E o que nós queremos é ter mais rentabilidade comparada ao Ibovespa. Lógico que passado não reflete futuro, mas se a empresa é competente e tende a se manter competente, é o que a gente espera que venha a acontecer. Por último, ainda aqui na parte contábil, veja que a receita da empresa tem aumentado ao longo do tempo e com isso também o seu lucro vem aumentando. Inclusive, voltando ao máximo de tempo que o site permitiu, ela não teve um ano com prejuízo. O lucro está sempre praticamente em linha ou levemente acima, que particularmente eu gosto bastante. Indo para o nosso próximo nome, Engie Privada, vamos falar de CEMIG, a estatal de Minas Gerais. Ela é uma das principais concessionárias de energia elétrica do Brasil, atua principalmente na parte de geração, embora também tenha transmissão e distribuição dentro da empresa. E na parte de geração, a CEMIG ela tem uma série de hidrelétricas que são a espinha dorsal do seu sistema de geração, mas também está investindo na parte eólica e solar. A empresa hoje é conhecida por ter um dos parques geradores mais diversificados do Brasil. Além disso, quando a gente pensa em transmissão, que é uma parte que me interessa também, eles têm uma linha muito extensa, principalmente em Minas Gerais, mas que se conecta com outros estados, o que coloca a CEMIG como um player muito relevante na manutenção do sistema elétrico nacional. E com distribuição, eles atendem 774 municípios, com mais de 9 milhões de clientes. Olhando agora para os resultados mais recentes da empresa, ela apresentou uma receita de 8,8 bilhões, uma alta de 7,38% frente ao mesmo período de 2022. O EBITDA aumentou 3,82% para 1,87 bilhão, está com uma margem de 21,3%. O lucro da empresa também ficou bem interessante, está em 1,2 bilhão de reais. Se a gente pega o preço que você paga hoje pela ação dividido pelo lucro, nós vemos que o PL também está muito bom. Nós veremos depois os indicadores, mas para ação preferencial está na casa de 5. E quanto à dívida, a empresa está no patamar confortável, a dívida líquida dela sobre EBITDA está dando 1,1, 32% dessa dívida está indexada ao CDI, 37% ao IPCA e 31% ao dólar. É uma dívida pequena, mas o prazo de pagamento dela é de menos da metade comparado à Engie. O prazo médio é de 2,9 anos. Mas como nós veremos os indicadores mais adiante, não é um número que assusta, porque eles têm recurso para pagar esses vencimentos das dívidas. Então não precisam se apressar para emitir mais dívida, por exemplo, vender ativos, nada disso. Quanto à distribuição de proventos, que é o que interessa para muita gente que investe no setor elétrico, eles têm uma política de distribuição que visa entregar 50% do payout, ou seja, do que teve de lucro,
50% será distribuído como proventos. Se a gente pega o yield de 2021, foi de 15,28%, altíssimo. 2022, de 8,46%. E provavelmente para esse ano a gente deve ficar com alguma coisa por volta desses 8%. Mas o principal ponto de CEMIG, na minha opinião, é que talvez, não sei se isso vai acontecer, mas nós poderíamos ter um plus a mais dentro destes 3 anos, porque vamos lembrar que em Minas Gerais o governador é o Romeu Zema, que tem um viés bem mais liberal, de modo que falar em privatização de CEMIG, sobretudo depois que o Paraná fez isso com Copel, deixou de ser um palavrão. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, mas só o caminho de falar que a empresa talvez seja privada um dia, já começa a mostrar a cabeça de quem escolhe o pessoal que vai dirigir a empresa, deixando ela mais voltada para o mercado. E se isso chegar a ser anunciado, mesmo antes de concretizado, já tem poder para mexer com os múltiplos da empresa, fazendo com que ela seja negociada a preços mais altos em comparação aos atuais. Mas isso seria um plus, porque ainda que isso não aconteça, CEMIG está muito barata. E aí, olhando alguns indicadores da ação, aqui eu estou olhando CEMIG 4, que é a ação mais líquida. Diferente de Engie, que tem apenas ordinária, que nós temos ordinária, CEMIG 3 e a preferencial. Talvez alguns de vocês até perguntem, poxa, não é melhor comprar ordinária nesse caso, se a gente for observar o tag along? Porque se a gente for observar o tag along de CEMIG 4, veja aqui que não há. E se for observar o tag along da CEMIG 3, veja aqui que ele é de 80%. Lembrando, para aqueles que não conhecem o termo, o tag along é o direito que o minoritário tem de vender as ações ao mesmo preço do controlador, caso se decida vender a empresa. E muita gente pode achar, poxa, faz mais sentido a CEMIG 3 pensando na tese de privatização. Mas essa privatização deveria ser feita nos mesmos moldes que já aconteceram em outras empresas públicas. Então o pessoal não vai vender simplesmente o controle. O que eles costumam fazer é faz uma subscrição, emite mais ações ordinárias, são aquelas que vão dar o controle da empresa, e deixa o pessoal comprar e a gente não compra. E aí vai virar simplesmente uma corporation, né? Uma empresa onde você tem uma direção mais descentralizada, não tem nenhum controlador ali colocando as ordens. O que eu particularmente não gosto muito quando uma empresa privada vira uma corporation. Mas quando é pública, é melhor que tenha uma descentralização do que simplesmente um governador que pode querer usar a empresa para finalidades populistas e não para aquilo que ela é feita, que é fornecer um serviço, obtendo lucro, até porque com esse lucro ela consegue reinvestir e melhorar cada vez mais a prestação do serviço ou produto que ela vende, em outros casos. Então por isso eu não vou olhar a 3, eu vou olhar a 4, eu vou ficar com a liquidez mesmo. Então indo aqui para os indicadores, descer um pouquinho mais, veja que ela negocia próxima do seu valor patrimonial, o preço-lucro está na casa de 5, o preço EBITDA está um pouquinho acima de 3, tem uma boa margem, 24% de margem, o ROI dela é de 22,15%, sendo que aqui esse ROI faz mais sentido observar, uma vez que eu estou comprando quase no valor patrimonial, o ROI é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, e aqui eu estou comparando o preço ao valor patrimonial, ou seja, o preço ao patrimônio líquido da empresa. Se eu descer um pouco mais, o ROIC dela também é bom, 17,8%, então se ela se endivida, por exemplo, pagando 10, mas consegue pegar esse dinheiro da dívida para ganhar 17, vale a pena. E nós temos um belo crescimento de lucro aqui ao longo dos últimos 5 anos, na média de 24,61% ao ano, e também de receita. Sendo que a dívida tem um prazo curto para vencer, mas se eu pego em 12 meses, há bem mais ativos para pagar esses passivos, o que não me deixaria preocupado. Indo lá para a parte contábil e voltando ao máximo, veja que a receita da empresa geralmente crescente, e nós tivemos alguns anos ruins aqui, uma queda vinda desde 2012, um período mais longo até 2016, muito a ver com a gestão do governador na época, era o Pimentel do PT, e depois nós tivemos resultados melhorando. Então o que eu acredito, é uma empresa estatal, é que dentro do governo Zema isso deve continuar acontecendo. Mas se não acontecer, de tempos em tempos vamos rever os fundamentos da empresa, eu tiraria da minha carteira tranquilamente. Zero amores, né, as posições que eu tenho aqui. Eu tenho enquanto é bom ter. Quando deixar de ser bom, eu vendo. Ah, mas tá no prejuízo. Eu anoto o prejuízo para compensar de lucros futuros. E se eu perder dinheiro, eu não tenho que ganhar dinheiro com a mesma ação. Posso ganhar com as outras 400 que existem em bolsa. Simplesmente é isso. Bom, feitas as explicações, agora vamos para a compra na prática. O que eu vou fazer é comprar 50 mil de cada um desses papéis, mais ou menos 50 mil. Então já estou com o meu home broker aberto aqui na corretora Rico, já tenho CEMIG 4 e Engie 3 aqui, e vou agora ajeitar a compra. Primeiro de CEMIG, então vejo que ela está negociando a 12,57, coloca aqui mais ou menos 4 mil papéis, tem muita gente querendo comprar a 12,57 aqui, mas também tem bastante gente querendo vender a 12,58, eu vou mandar a 12,58, e essa ordem provavelmente não vai ser executada durante esse vídeo, no próximo eu atualizo vocês. Preencho minha assinatura eletrônica e fiz o envio da ordem de compra. Inclusive foi executada na hora aqui, ofereci 12,58, mas tinha gente vendendo a 12,57, comprei na hora, mudou um pouquinho o preço enquanto a gente conversava. Agora Engie, há um spread um pouquinho maior, né, de 3 centavos, a melhor ordem de
compra R$ 40,96. Então vou colocar 40,97 para pegar a primeira posição e serão mais ou menos 1.200 ações. Confiro aqui, ordem enviada, já está aqui como a primeira, e essa sim que deve demorar um pouquinho para ser totalmente executada. Mas, como eu disse no próximo episódio, eu atualizo vocês de como estará a carteira. Com isso eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário falando o que acha da série, se acha que falta algum nome aqui, algum setor específico. Também te convido para me acompanhar nas redes sociais. E para quem quiser aprender muito mais, eu lembro ao convite para que vocês possam fazer parte do Viver de Renda, última turma do ano, em excelentes condições, para que a gente possa ter muitas semanas de contato e, de fato, você aprender a investir de maneira diversificada entre ativos, moedas e até países. Tudo isso podendo tirar dúvida com suporte que responde 100% das indagações dos alunos. Um grande abraço e até a próxima!